programa Guitar Heroes, aqui na sua NKK Web Rádio. Boa noite, crianças. Segunda-feira, 19 de agosto de 2019, 23 horas. Programa Guitar Heroes no ar, episódio 28, Marcelo? Ou 27? Não, 28. 28, né? Ainda bem que eu tenho você aqui. Direção geral Marco Mendes, apresentação Marcelo Fengler e Alexandre Bastos. E vamos lá. Primeira nota não muito bacana. Quinta-feira passada nós perdemos José Silva, o Zezito da Explained Amplificadores. E dentro da indústria handmade nacional, um cara super ético, super correto, que fazia questão de não chamar atenção, mas chamava atenção pela qualidade dos produtos que fazia. Fica aqui registrado os votos da MKK Web Rádio e do programa Guitar Heroes, as sinceras condolências pelo falecimento do Zezito, e que a família tenha equilíbrio e tranquilidade para superar esse momento que a gente sabe que é extremamente delicado. Pois é. Né? Notas alegres do dia de hoje. Temos 2 aniversariantes do dia 19 de agosto. Leonino, guitarrista, e Leonino é uma desgraça. Alexandre Espiga. Olha o Espiga. E o Espiguete fazendo aniversário. O incrível Alexandre Espiga, sou fã. Sim, também. E quem não é, né? E o nosso fiotão Eric Paulucci, que já veio aqui no programa. Felicidades, meninos. Tudo de bom para vocês. Muitos bendes. Tem mais aniversários aí pela semana, mas eu acredito que não é legal falar antes, não. Bom, enfim, eu deixo pra lá. Senhores, depois de 26 episódios... 27? Não, 26, porque um episódio a gente só falou de equipamento. Não veio aqui. Tá certo. Tá. Depois de 26 episódios, falando apenas com homens, nós conseguimos a primeira mulher entrevistada no Guitar Heroes. Oh, yeah. Gabriela Gonzalez. Obrigado, Gabi, pelo convite. É a Gabi Gonzalez, Gabriela Gonzalez, tá tudo certo, Gabi. Obrigado por ter aceito o convite, Gabi. É uma honra pra gente você estar aqui no programa hoje. Eu que agradeço, e finalmente eu cheguei no MKK Studio. Ele que sempre divulga as minhas músicas. Eu fico sempre muito agradecida por essa força que ele dá pra mim e pros meus amigos independentes. Você já toca no Conexão Instrumental aqui os seus discos, né? Sim. Os 2, né? Opa, com certeza. Isso é muito bom. Uhum. E hoje nós temos ela, a dama do programa. Ai. O programa é dela. Flores, bombom, champanhe, cervejas. Cerveja, melhorou. Gabi, como começou a sua carreira? Qual é a sua formação e as suas influências? Bom, faz tempo, né? A gente tem até o programa aqui. Bom, eu comecei... sempre gostei muito de música. Em casa sempre rolou muita música, e música legal. E no final da década de 80, assim, 87, por aí, eu ganhei uma guitarra, uma Jennifer, dura pra caramba de tocar, nossa. Naquela época era difícil conseguir instrumento bom, e era tudo muito caro, né? Nossa, aquela Jennifer tinha uma tarraxa com a cabeça de plástico. Bom, enfim, e eu fazia aula nessa época com o Fernando Pio, que foi um grande representante da guitarra de heavy metal da época, guitarrista do Vírus, e super fã de Blackmore, e essa influência ele passou pra mim. Até hoje eu gosto muito de Hit Blackmore, apesar de perseguir outros estilos, né, e procurar tocar outras coisas. Eu comecei com rock, e eu acho que vou ser roqueira até o fim da vida, apesar, né, eu vou falar mais pra frente, de perseguir outros estilos. Então eu fiz aula com ele durante um tempo, e sempre toquei em bandas de rock, de punk, de cover e tal. Mas naquela época eu não via música como uma profissão. Aliás, eu acho que nem tinha faculdade de guitarra, né? Não. Não tinha. Então, eu prestei vestibular para História, entrei, fiz o curso de História, que é uma disciplina que eu gosto muito, um campo que eu gosto muito. E quando eu estava no 4º ano da faculdade de História,
um amigo meu, o Maurão, que tocava comigo na USP, numa banda lá da USP, falou: Gabi, vai abrir vestibular para o ULM Tom Jobim. Você não quer prestar lá? Eu falei: o ULM Tom Jobim, olha que legal. Aí eu prestei o vestibular. Acho que e foi passei. A primeira vez, não foi? Oi? Foi o primeiro vestibular, né? Logo que eles abriram. Não, a ULM já existia antes, assim. Eu entrei lá em 95. A ULM acho que do começo dos anos 80, né? Mais ou menos por volta de 86. Acho que um pouquinho depois, não sei, não tenho certeza. E aí o que aconteceu? Um pouquinho antes disso, eu já dava aula de história, porque no segundo ano da graduação de história, eu comecei a dar aula no Estado, aula de história. Só que eu era muito jovem, assim, eu me decepcionei um pouco, né? Eu fiquei meio frustrada, principalmente com 4 quintas séries que eu comecei a trabalhar. Nossa, eu me enlouqueci com aquela molecada. Eu falei: não é possível, cara, não é possível. E aí coincidiu, dessa mesma época, eu entrar na ULM Tom Jobim e comecei a ter contato com os músicos. Eu falei: não, puxa vida, eu acho que eu posso mudar de profissão. Né? Exatamente. Mas mesmo assim eu terminei a faculdade de História e comecei a estudar música na ULM. Só que assim, na ULM foi um divisor de águas na minha vida, porque o ULM Tom Jobim me fez lidar direto com a música brasileira, com o jazz, com a harmonia. E aí a gente vai mudando radicalmente. Sim. Né? Vai mudando tudo. Principalmente quando você começa a querer aquilo como profissão, você tem que abrir o leque, né? E eu comecei a gostar muito de música brasileira, eu tive ótimos professores na ULM, o Omar Campos, Jonas Santana, querido Jonas, e o Alemão, né? Esse aí é a sumidade, né? Exatamente, e o Alemão, assim, geminiano, compositor por excelência, o cara compunha muito, assim, e essa vontade de compor, esse estímulo de composição, ele passou para mim, de certa forma, né? Então eu tenho 2 discos já com músicas minhas instrumentais e eu agradeço essa veia da composição, esse gosto de composição ao Omir Stocker, meu querido professor, ao Alemão. E é uma influência sua, né? Sim, com certeza. Nas suas composições dá para notar bem que tem o dedinho velho lá. Com certeza. Prossiga, Marcelão. Mas e influências assim, como de outros guitarristas, quais você poderia citar? Olha, quando pensa... Eu gosto... eu sou uma pessoa, assim, antiga. Eu sempre fui antiga, né? Desde criança, assim. Então, eu sempre gostei de coisas mais... Parece que mais remotas, não sei. Mas eu gosto muito do Heraldo do Monte, obviamente. Foi um cara com o qual eu estudei também um pouco, peguei uns toques. Gosto muito do Alemão. Essa coisa da linguagem brasileira, eu persigo, assim, eu procuro tocar bem, né? Mas é difícil pra caramba, né? É difícil, mas assim, é uma coisa assim que é um objetivo meu de estudo, né? Mas eu gosto muito também de... já falei do Blackmore, falei de Hendrix, né? Guitarristas mais de fusion. Adoro John McLaughlin, Mahavishnu no orquestra. Piro, gosto muito. Aquilo é sensacional. Não sei se foi uma questão também de época, assim, aquela atmosfera era fantástica. Gosto de Jeff Beck. E assim, procuro também ir atrás da mulherada que toca, né? Procuro ir atrás das meninas também. Lane Stern, você gosta? Sim, gosto. Gosto dela bastante. E tá vindo pra cá, tava ouvindo Jennifer Batten, né? Que aquilo é um absurdo! E é isso. Bom, senhores, Milady, vamos começar já fritando já no segundo chorus, né? Antes de ir pra pausa, já vamos começar fritando nesse segundo chorus. Assunto espinhoso. Opa! Logo de cara. Vamos lá. Gabi, você fez uma pesquisa em uma determinada época, eu não vou saber lembrar a data com precisão, mas você escreveu um artigo pro Music Cosmos, é isso? Music Cosmos, sim. Um artigo sobre... Se eu não me engano, até onde eu sei, foi a primeira brasileira a aparecer na revista Guitar Player gringa. Olha, Helena Meireles, a violeira. Sim. Tocava com o negócio da Cascavel lá. Exatamente.
Bom, é o seguinte, existe o pacto com o Cramulhão. Ela era o próprio Cramulhão, né? Porque aquela mulher é impossível tocando aquele negócio alto, daquele jeito que passava um edifício de 50 andares, né? Entre as cordas e o corpo do instrumento, e ela tocando. E eu lembro que na época ela foi eleita, se eu não me engano, como a melhor guitarrista internacional pela revista Guitar Player. Mereceu uma puta matéria de destaque, gravou pela Eldorado Records, se eu não me engano, 3 discos, né? Uhum. E ficou lá registrado, inclusive, a gente tem aqui um pôster da Guitar Player de palhetas, mas eu não sei se as palhetas dela aparece nesse pôster aí, porque ela fazia as palhetas, tinha todo um ritual e tal. Conta um pouquinho mais disso, Gabi. Então, esse artigo eu escrevi recentemente no site Musicosmos, que é um site onde eu pretendo publicar mais matérias sobre mulheres instrumentistas. E é uma coisa incrível, porque a história da Helena Meirelles, antes da música dela, a história de vida dela é muito interessante. Sim. Uma mulher que nasceu no interior do Mato Grosso. Na época não era Mato Grosso do Sul, mas era uma coisa só, né? Era o estado de Mato Grosso. Era o estado de Mato Grosso. Atualmente é Mato Grosso do Sul. Então ela nasceu, próximo ao Pantanal, em 1924, né? E ela cresceu assim, estudando durante a infância dela. Ela estudava violão escondido, porque mulher não podia tocar violão naquela época. Não pode, porque o violão leva um contato social, né? Você pega o violão, você vai tocar com outras pessoas, você vai abrir a perna, você vai encostar na perna de outras pessoas. Então, isso não é conveniente à mulher. Então, na época. Então, ela não podia tocar. Aí, uma vez, foi um tio boiadeiro, que também tocava violão, foi fazer ele tava transportando gado e foi dormir na casa dela, que era comum esse tipo de coisa na época, né? E aí ela falou pro tio: ô tio, deixa eu tocar um pouquinho de violão. Aí ele falou pra ela: você vai pegar o violão, mas se você não tocar, você vai apanhar. Isso, relatos dela, ela falando. Sim, ela contando fala essa isso história. num programa ensaio. Sim, né? no ensaio tem 2 documentários biográficos dela que são sensacionais. Aí ela pegou o violão, falou: tio, vou tocar. Daí que eu afino pra você, menina. Ela: não, tio, eu sei afinar. Afinou o violão. Aí o tio começou a solar, fazer a melodia e ela acompanhando. Aí falou: tio, eu também sei solar essa música. Fez o solo. Aí o cara ficou super entusiasmado e começou a levar a Helena para tocar fora de casa. Mas naquela época, onde que você podia tocar? Imagina, no Mato Grosso. Onde que se fazia música? Em festas juninas. Sim. Ou em festas familiares. Sim, festa de boiadeiro, principalmente, né? Bom, enfim, aí ela cresceu, teve que casar, obviamente, né? Obrigado. Teve 2, 3 filhos, largou esse relacionamento, foi se juntar com um músico paraguaio, provavelmente para poder ter mais contato com a música. Também brigou com esse músico, não sei o que aconteceu, e aí ela falou: chega, eu vou viver minha vida. Naquela época, como eu falei, só tinham festas, né, onde se podia tocar. E festas e prostíbulos. Ela foi tocar em prostíbulo. Sim, Helena Meirelles. Crianças, pra quem não sabe o que é prostíbulo... Casa de conveniência. Casa de intolerância. Pronto. Bordel. Tô floreando. Antes de falar a palavra certa, que é puteiro. Ela foi pra Zona do 15. Zona do 15. Eu nem quero ouvir isso. Deixa pra lá. Isso em 1900, na década de 40, era Vargas. Tá? Dá pra você ter uma ideia que... Tenso. Tenso. E assim... Todos os trítonos possíveis. Enfim, aí lá ela conheceu o Constantino, o terceiro marido dela, que era bem mais novo que ela, mas... Parece que foi o parceiro que ela mais se deu bem. E aí eles deram uma sumida, assim. Ela ficou uns 30 anos desaparecida, lá pelo Pantanal, lavando roupa. Ela era lavadeira, benzedeira, parteira. Ela era parteira. Inclusive, ela teve 10 filhos e tinha filho que ela teve no pasto, assim.
Chegou normal, coisa normal. Como a gente conversando aqui, eu acabei de ter o meu bebê. Exatamente. E assim, ela poderia ter abortado, porque é muito comum nessa época as mulheres abortarem. Não, ela fazia questão de ter os filhos, podia dar os filhos depois, mas ela dava à luz aos filhos, né? Enfim, logo depois desse tempo que eles sumiram, ela foi para ela apareceu numa praça. E que, por coincidência, a irmã dela, uma irmã mais nova, que mora em São Caetano, aqui tava passeando lá pelo Mato Grosso e encontrou com a Helena. Falou: oi, irmã, como é que você tá? Tudo bem? Ela bem fragilizada, né? Já tinha mais de 60 anos. Falou: irmã, vamos para São Paulo que a gente vai tratar de você. Aí ela foi para São Paulo, veio para São Caetano do Sul. E lá ela encontrou o sobrinho dela, Milton Araújo, que era produtor musical. Que é responsável pela carreira. Exatamente. Ele sempre tinha ouvido falar da tia, era uma curiosidade dele, assim. Ele falou: puxa, tia, que bom. Aí o que ele fez? Esse cara, ele foi iluminado. Ele fez uma gravação da Helena Meirelles tocando e enviou para Guitar Player. Foi muito engraçado esse relato. Ele, numa caixa... A GP Gringa, né? A GP Gringa, aquela sim. Aquela sessão Spotlight. Sim, a GP Gringa, exatamente. Aí ele colocou numa caixa fita cassete, colocou uma foto dela e colocou um guiso de cobra. Qual que é a semelhança com Cramulhão? Não é mera coincidência. Exatamente. E colocou também a palheta dela. E vocês comentaram sobre a palheta dela. É uma coisa mesmo muito interessante, porque, segundo a própria Helena, ela fazia as palhetas dela nas noites de Sexta-feira Santa, debaixo de uma figueira. E como era feita essa palheta? Gente, não tinha plástico na época, né? Não tinha. Como que existiam as palhetas? Então ela pegava um chifre de boi, descascava o chifre de boi e ficava lapidando. Então é muito louco, porque nesse pôster, que depois você falou que, como você bem disse, saiu um pôster da Guitar Player americana com as principais palhetas do século, e tá a palheta lá. Eu me lembro desse. Parece um palito de sorvete, assim, uma coisa muito rústica, comprida, assim, né? Que fazia toda a diferença, porque o som dela era caracterizado por causa daquela palheta. Exatamente, é uma marca dela, E é uma coisa muito interessante que esse tipo de palheta era usado para tocar violão. Sim. Mas ela tocava viola também. E ela passou a usar essa palheta na viola, que é uma coisa que pouca gente usa. Sim. Nem os próprios caras que tocam esse estilo lá no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, essas coisas todas, os caras não tocam de palheta de osso de boi. Chifre de boi. Eles tocam com palhetinha normal. Normalmente, a viola caipira você usa a dedeira e a mão. Sim. E ela não, ela usava a palheta, né? E com aquela linguagem bem blues, assim, quer dizer, blues, eu acho que aquela a pegada, né? Aquela coisa de slide, de fortalecer o tape forte, né? E é isso. E, bom, aí assim que ela teve ela apareceu na Guitar Player gringa, aí sim, aqui no Brasil começaram a dar atenção, e a primeira que deu atenção para ela foi a Inesita Barroso. Sim, saudosa Inesita Barroso. Exatamente, que no programa Viola Minha Viola, e ela foi lá 2 vezes, e ela começou a fazer sucesso, mas ela já tinha, por exemplo, o primeiro disco dela ela gravou com quase 70 anos, ela já estava meio cansadinha assim, né, mas mesmo assim ela gravou 3 discos, mais um disco gravado ao vivo no Mato Grosso do Sul, que a mulher tá tocando muito naquele disco, é muito legal, muito interessante também. E é isso, aí ela morreu logo depois, acho que ela deve ter feito mais ou menos uma carreira de uns 10, eu não tenho exatamente... 10, 15 anos, né? Pra gente não errar a data. Exatamente, no máximo, e veio a falecer de parada respiratória, pneumonia, essas coisas assim. Mas é um exemplo fantástico, assim, eu acho que independente da música dela, que também é uma coisa legal, porque é aquele caipira de raiz mesmo, sim, aquele caipira verdadeiro. Pescoço vermelho. A história de vida dela é sensacional. Eu quando vi assim, me apaixonei, aí falei com o Felipe lá da Musicosmos, falei, vou escrever um artigo sobre ela. E aí fiz esse artigo, até transcrevi uma música dela também no violão. Sim. Tá muito legal o artigo lá, já tá disponível na internet. Aí, esse que vos fala foi inventar de tocar aquele negócio. A volta da virar campana? Jura que você tentou tocar? Juro que eu tentei tocar e eu quase arrebentei a guitarra na parede.
Ó, tem um problema, assim, muito chato, né, nesse tipo de música dela, que é o chamamé. A escrita é difícil. Tudo em 6/8. É tudo em 6/8, os acentos são todos fora, não tem tempo 1 em nenhum lugar. Tem, mas fica meio escondido justamente por causa... Você fica exato. contando, cadê um? Aí já foi. Exatamente, assim. Exatamente, é muito interessante. A primeira vez que eu transcrevi essa partitura, eu escrevi em 3/4, por causa do desenho do baixo. Aí eu fui fuçar, fui procurar algumas partituras de chamamé, que o chamamé é o estilo principal dela, né? Que é aquele estilo fronteiriço, né? Que tem no Brasil como o Paraguai. E é tudo 6/8. Eu falei, nossa, aí mudei toda a partitura, assim. Mas deu certo. O detalhe é o seguinte, galerinha. O chamamé, ele é tanto particular na região pantaneira, como é particular também na região lá do Pampa, que também é chamamé lá Sim, embaixo. do Rio Grande do Sul, Argentina. Que os caras chamam de vaneirão. Vaneiro. Ou vaneira. Na verdade, vaneira é no sul e o chamamé é em Mato Grosso. Bicho, na boa. Nego acha que é fácil tocar aquilo? Rapaz, vocês têm uma encrenca pela frente, porque aquele negócio... Meu, aquilo é uma encrenca, bicho. Marcelo, prossiga. Essas coisas eu sei. E aí agora você dá aula também? Sim, com certeza. E o que você tem para falar assim, sobre a atual situação da música no mundo? Assim? Você viu que é só assunto espinhoso. Não... A questão da aula, ela está um pouco mais restrita hoje em dia por causa da disponibilidade que você tem de aulas no YouTube, na internet, né? Então, assim, hoje em dia o professor de música, o professor de guitarra, ele tem que mudar um pouco o perfil dele e ver aonde que ele se insere perante a essa informação da mídia enorme. Então, o que ele tem de diferencial para fornecer para o aluno, né? Ele não pode chegar e falar, pentatônica é isso daqui, você tira os semitons da escala. Isso daí, porque isso o aluno vai pesquisar no Google, ele vai achar essa informação. Agora, o papel do professor é justamente no que ele pode servir para o aluno. E aí entram outras coisas, né? Por exemplo, você não pode mais fazer um método seu de ensino, aula 1, aula 2, aula 3, vai ser isso. Minha aula vai ser, esse é o meu programa de aula. Não pode, você tem que entrar na realidade do aluno, tem que conhecer o aluno, tem que saber o que você pode ser útil e, acima de tudo, fazer o aluno feliz, né? Porque música é uma coisa para deixar as pessoas felizes, né, gente? Não pode ser um transtorno, né? Pode ser carcamano também. Não pode. Tem que ser uma coisa leve, uma coisa agradável. A gente sabe... Mas você dá aula presencial ou você também está nessa onda de fazer aula por Skype? Não, acho que todos estamos, né, nessa onda de fazer aula por Skype, e eu acho que é possível. A única coisa, assim, quando você tem que tocar com um aluno, né, o ato de fazer música junto com o aluno, isso tem um pouco de empecilho, né? Porque você precisa de uma resposta imediata, tal. Mas, assim, para você passar um conteúdo, para você conversar a respeito de música, que é uma coisa importante conversar também, né? O Skype é o ideal, assim. Agora, na hora de você fazer um som mesmo, vamos tocar esse standard aqui, aí, lógico que isso fica um pouco comprometido. Mas em termos de conteúdo, assim, eu acho que é perfeitamente possível trabalhar pelo Skype. Um pouquinho antes de a gente fazer o programa, eu estava conversando com o Marcelo e você tocou num assunto legal, conversar sobre música, fomentar o gosto sobre música. Um pouquinho antes, eu e o Marcelo, a gente estava conversando e pintou um assunto no meio da história aí, que as pessoas hoje, infelizmente, não gostam de música. Marcelo me comentou um fato, assim, outro dia eu tava fazendo uma determinada atividade e aí de repente a pessoa virou pra mim, dá pra desligar aí o rádio? Eu não gosto de música. E tipo, uma rádio tranquila, com músicas tranquilas e tal, músicas agradáveis. E o cara pedia, a pessoa simplesmente desliga o rádio que eu não gosto de música. Não, a questão é que eu acho que assim, o tempo atual que a gente está vivendo, a música não tem aquela importância que tinha para as gerações passadas, né? Assim, eu acho que
eu vejo, eu dou aula para criança. A maior parte dos meus alunos são tudo de 8, 10 anos. Assim, nossa, que legal. Garotada. Assim, a música para eles é a música do videogame, é a música a trilha sonora do desenho, né? E eu vejo um adolescente, o cara que tá lá nos seus 20 e poucos anos, a música não tem aquele negócio de falar assim, nossa, sabe quando a gente ouve uma música e fala, puta, essa música me lembra, seja lá, de um evento qualquer, de uma namorada, de uma coisa legal que te aconteceu e tal. Hoje em dia a música, pelo menos no meu ponto de vista, estou vendo o que eu vejo as outras pessoas comentando, não tem esse significado, né? Eu acho assim que hoje em dia é muito fácil você conseguir música. Sim. Um simples celular, você consegue música fácil, assim, né? Você baixa uma discografia, né, de uma banda. Eu acredito, assim, que vocês devem ter mais ou menos a minha idade, assim. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, nossa, para você conseguir um disco, você tinha que vir ao centro de São Paulo, comprar, e na época às vezes tinha muito aquela comercialização dos discos importados. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico que é o Metallica, né? O primeiro disco do Metallica a ser lançado no Brasil foi o Ride the Lightning, sim, pelo Valsir da Woodstock, né? Vocês lembram disso? Que época boa, gente! Opa, todos nós. Então, só que antes disso, para você comprar o Ride the Lightning, era disco importado, assim, e era muito caro, era um salário que você tinha que dar. Entendeu? Sem então, dúvida nenhuma. E hoje em dia, com esses acessos de informação, a coisa não que banalizou, ficou tudo muito fácil de você conseguir tudo, de você conhecer tudo. Então, eu acho que perdeu um pouco a graça, né? E voltando ao que você falou, que o cara te fez uma advertência e disse que não gostava de música, às vezes eu tenho vontade de falar a mesma coisa também, porque é muito barulho hoje em dia, gente. Você entra dentro do ônibus, dentro do metrô, na praia, você chega pra tomar um sol, assim, tranquilo, meus caras põem som no celular. Marcela é inimigo mortal daqueles boomers. Cara, aquilo é absurdo. Aquela então, caixinha da JBL. Aquela caixinha. E aquilo é potente demais. Ele é um inimigo mortal daquele troço. Ele odeia aquele negócio. Então, nesse contexto, e o problema eu também odeio é que essas caixinhas sempre tocam músicas ruins. Sim! Bicho, vou falar um negócio. Eu tava vindo pra rádio e eu venho de metrô, porque o acesso é super rápido, cara. Eu gasto 20 minutos pra chegar aqui na rádio. Tinha um sujeito sentado. Eu venho sempre de pé, né? Porque eu gosto de olhar a paisagem e tal, eu gosto de pensar na vida. O cara tava com um telefone, com um fone de ouvido. Juro, cara, juro. Tava tão alto aquele negócio, mas tão alto. Eu falei, não é possível, não cara. É possível. Se o volume do cara tem 30, se o volume normal de um telefone celular é 30, ele devia estar a 140. E devia estar surdo já, não é possível. Ontem eu tava fazendo uma gravação em casa, eu coloco tudo muito baixinho e eu coloco de fone, eu toco baixinho. Cara, deu 5 minutos, o meu ouvido já tava desse tamanho, cara. Minha cabeça tava desse tamanho, eu não tava aguentando mais. Eu ouvia barulho o tempo todo, falando, não aguento, cara, eu tenho que parar, tenho que tirar o fone. E o cara com fone altíssimo, eu fiquei olhando, não é possível, eles devem estar surdos, todos eles. Aí o cara vai e me pega aquele boomer maldito que eu tenho vontade de jogar do outro lado da cidade e coloca as músicas. Qualidade eu não vou nem discutir, né? Mas enfim. Então nós temos um problema clássico. É um problema de saúde pública, pelo amor de Deus. Sim, é um problema de saúde pública. Crianças, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. E aí a gente vai voltar com mais assunto espinhoso ainda, que hoje é dia de assunto espinhoso. Né? MKK Web Rádio chega de Bunda Music, WhatsApp 11 982916790. Se você tem iPhone, abaixa o aplicativo da rádio pela Apple Store. Se você tem Android, abaixa o aplicativo pelo Google Play. A gente está no chat da nossa página ao vivo com a querida Gabi Gonzalez respondendo todas as perguntas. E a gente volta já com mais assunto espinhoso. MKK Web Rádio, programa Guitar Heroes. Muito mais rádio, disparada em audiência. Estamos de volta, crianças, programa Guitar Heroes.
episódio 28, temporada 2019, com a queridíssima, lindíssima Gabi Gonzalez. Gabi, você está no seu segundo disco instrumental, é isso? Sim. Como foi para você essa experiência? Eu sei, lógico que nunca dá pra gente pesquisar a fundo, mas eu pesquisei bastante. Na época do lançamento do seu primeiro disco, você ainda fala que foi uma experiência tipo assim: entrou no estúdio, vamos aí. Sem pausas para comerciais. Sim. Né? Com o mínimo de emenda possível e o máximo de gravação ao vivo. Esse segundo disco foi a mesma coisa? Esse segundo disco também foi um disco gravado ao vivo. Só teve uma faixa que eu gravei a guitarra depois, mas foi tudo gravado ao vivo mesmo. Que eu acho que funciona melhor, assim, e é mais econômico também. É orgânico, né? É mais jeito orgânico. de tocar é bem orgânico, que é aquela escola Emily Hammer, né? Tipo, Opa, vai boa aí, referência. senta o dedo. É o tipo de música, o jazz, né, que a gente chama, o jazz. É a coisa que tem que sair na hora. Apesar de que esse segundo disco, as composições não eram tão abertas quanto o primeiro, assim, né? Foi outra banda, outra gig que eu peguei, mas mesmo assim teria que ter sido feito esse registro ao vivo mesmo. Não teve como. Não tem como fazer dois discos daqueles sem ser ao vivo. Tem que ser um negócio, vamos aí, vamos ensaiar 3, 4 passadas, ajeita cordas e vamos lá, né? O tipo de música é bem interativo, né? Não é igual música pop, que você pode gravar cada um. Exato. É outra pegada. Exatamente. Ainda o primeiro disco parece que naquela época tinha mais locais pra gente tocar, então eu tocava o meu som toda semana, né? No Teta, no Sindicato. Então a gente nem precisava ensaiar, entrou no estúdio e já foi. E cada hora saía de uma forma diferente, né? E isso é legal. Eu gosto dessa. Eu acho que música instrumental, independente do gênero, seja jazz, seja blues, seja rock, seja fusion, sei lá, qualquer outro tipo de coisa, eu acho que tem que ser orgânico, cara. Na boa, sim, opinião minha. Eu acho que tem que ser orgânico. Música instrumental tem que ser orgânica, cara. Depende, né, do tipo de música, né? Não, cara, eu acho o seguinte, eu acho que você quer ter uma... Tá, pode ser uma opinião um pouco radical e opinião de velho. Aí entra o lance do velho todos somos, mas eu acho que depende muito do... Por exemplo, o jazz é um lance de improvisação, tal. Sim. Tem que ter a interação dos caras pra tocar. Agora, por exemplo, música instrumental, tipo aquele Animal as Leader, você vai tocar aquilo lá, aquilo é puta no metrônomo, é uma encrenca do inferno. Tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, Marcelo, mas vamos, os quatro aqui, nós curtimos vários tipos de... vamos pra treta, logo. Por exemplo, você pega o The Extremists, do Satriani, as bases todas são ao vivo, todas. Eu tenho várias fotos de sessões que não vão pro encarte do disco, que tá lá o Paulinho da Costa tocando, tá o batera, como é o Jonathan Mover, é isso? Jonathan Mover. Tem isso que tem o Andy Fairweather, né? É o Andy Fairweather. Quem era o baixista? Não é o Stuart Hamill. Bom, eu não vou lembrar, mas tudo bem. E tem fotos, os caras tocando ao vivo. Discos do Vai, os caras tocando ao vivo. Disco do Scott Bond, Tribal Tech tocando ao vivo, cara. Tudo bem, tem metrônomo, os caras fazem as coisas bonitinhas. Mas eu acho que música instrumental tem que ser orgânico. Depende, claro, da proposta. Se não tiver uma proposta coerente, não tem que ser. Não dá pra ser tão orgânico assim. Aí você tem que editar algumas coisas. E aí tem o lance que a Gabi falou no bloco. No bloco passado, que é ligado ao lance da Helena Meirelles. Música tem que ter interação entre as pessoas. Se não tiver interação, o negócio fica meio esquisito, né? Aí fica aquele, pô, bicho, tá legal, é legal gravar um disco. Eu acho super sensacional você sentar na tranquilidade do estúdio, você sozinho, com um técnico lá apertando o botão, né? Porque é impossível o guitarrista ser produtor, ser o técnico de gravação, ser o apertador de botão e tudo mais, e o cara conseguir uma performance alto nível. Isso pra mim não dá. É inconcebível. Mas
Há quem ache legal. Eu, particularmente, eu não consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Né? Pra gravar, eu acho que eu tenho que estar assim, bicho, vamos gravar. Tá tranquilo, dormiu bem, comeu bem, tá tudo em paz na sua vida, você já tomou seu café da manhã. Beleza, senta aí, faz o seu aquecimento enquanto eu preparo tudo, agora vamos gravar, ponto. Aí é legal. Eu acho que o principal ponto é você estar tranquilo, o que é um pouco difícil às vezes quando você paga estúdio e vê a hora passando e você às vezes não acerta, apesar de que esse nunca foi o meu problema, que os meus 2 discos eu sempre tive uma camaradagem monstra, assim, da parte dos técnicos. Você fez estudo pelo primeiro, acho que você fez algumas tomadas no estúdio Cantareira, não foi? Da Faculdade Cantareira. Foi na Faculdade Cantareira pelo Marui e 2 faixas foi no estúdio do Janja, lá na Pompeia. Então, assim, eu tive sorte de pegar técnicos legais, assim, que eram flexíveis quanto ao horário. Mas mesmo assim não deixa de ser uma pressão. Agora, se você consegue gravar na tranquilidade do seu lar, de pijama... Com croque. Aquela coisa muito mais fácil, obviamente que vai sair também mais fácil, né? Sim. Então, acho que tem os 2 lados da questão, assim. Ok. Vamos ao assunto espinhoso do dia? Gabi, você é a primeira mulher a aparecer no Guitar Heroes. Não porque nós não quiséssemos outras. É porque as pessoas que foram convidadas estavam ocupadas na época. E, sim, a gente tem que fazer com que o convidado... A gente também não quer atrapalhar o convidado. Claro que vão vir outras pessoas, mas aí a Gabi é a primeira assim, a abrir caminho. Vamos lá. Precursora. Opa, Precursora da história. que legal, que honra. Galerinha, é o seguinte... Segundo informações, Lucinha Turnbull é considerada a primeira guitarrista do Brasil. Vou dizer de novo para que nenhum iluminado fique enchendo o nosso saco, falando, querendo discutir, porque hoje em dia sexólogo do sexo dos anjos existe para tudo quanto é lado, né? Especialista em sexologia dos anjos, né? Segundo informações, Lucinha Turnbull foi a primeira guitarrista, foi considerada a primeira guitarrista no Brasil. Certo? Tá tudo certo até aí? Aí a gente tem a maravilhosa Jennifer Batten, que eu amo aquela mulher. Nossa, Jennifer Batten é um Se eu não me engano, ela se formou no GIT junto com o Steve Lynch. E se eu não me engano, ela foi a primeira instrutora do GIT. Ontem mesmo eu vi um vídeo aula dela, um masterclass de 89. Com óculos de garrafa daquele tamanho, né? Não, com aquele cabelo assim, sempre... Já? Sim, desde aquela época, assim. Tocando tudo e mais um pouco. Em 89. Porque eu tenho aquele livro dela, Two Hand Step Technique. Ela estuda muito, né? Aquele de capa cinza da RHE, que tem o Gambale, um monte de coisa, que é Speed Picking do Gambale. Ela com cabelinho curtinho, tocando de extrato, com óculos, fundo de garrafa deste tamanho. Falei, pô, eu tenho os 2, né? Deve ser antes de 89 isso. Antes de 89. Se eu não me engano, ela foi a primeira instrutora do GIT. É possível. Aí a gente tem... Lógico que eu não vou deixar muita gente de fora, porque eu não vou lembrar. Aí a gente tem Emily Hamler, que ganhou um puta prêmio, assim, de a melhor guitarrista de jazz do ano. Ela aparece acho que na Billboard não, na Downbeat. Fez uma turnê sensacional com o Larry Coryell na Austrália, que aquela turnê, infelizmente, ela foi embora. Aí a gente tem Lannister, tem uns puta disco maravilhoso, assim. Eu tenho todos os discos da Lani. Inclusive, em um dos discos dela tem o Wayne Krantz tocando guitarra, nem preciso dizer mais nada, né? Bonnie Raitt, que só tem 10 Grammys na carreira. Só 10 Grammys. Aí a gente tem Mimi Fox, tem uma outra guitarrista... Acho que você fez a matéria quando a gente trabalhava na cover guitarra. É linda, que deu aula no Lama. Eu escrevi sobre Emily Handler e Mimi Fox. Mas tem uma outra guitarrista também, que era uma das coordenadoras do Lama, do departamento de guitarra, que eu lembro o nome dela. Quem teve aula com ela foi o André Martins. Eu nunca consigo lembrar o nome dessa mulher. Enfim, tem um monte de mulheres guitarristas. Aí eu vou puxar na nossa GP brasileira, que infelizmente não tem mais. Tinha uma garota
É da sua época essa aí, hein, Marcão? Patrícia, se eu não me engano, Abranches, que tinha uma banda lá em Piracicaba, acho que era Madame Butterfly, alguma coisa assim. A mina tocava pra cacete. Enfim, apareceu um monte de mulher guitarrista. Esse assunto me deixa tão indignado, cara. Eu vou me conter para não falar inúmeros palavrões. Mas uma coisa que eu não consigo conceber é o seguinte, é o preconceito. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E tem mulher que toca muito mais que muito cara aí que acha que toca, bicho. E agora se fala que é a mulherada que vai salvar a guitarra, né? Foi lançada uma pesquisa encomendada pela Fender que 50% da nova geração de guitarristas são mulheres, e mulheres que tocam muito bem. Tem sim. Eu vou jogar a lenha na fogueira, não é porque a Gabi tá aqui, não. Isso é uma coisa que eu nunca admiti. É uma briga minha. Quem me conhece sabe que eu brigo, isso... Eu fico irado, assim. Eu acho legal ter mulheres tocando, eu acho que elas são sensacionais tocando. Tem mulher que toca muito bem, a Gabi é uma delas. O que eu não acho legal é gente falando o seguinte: só tem visualização, só consegue gig, só tem like porque é mulher tocando. Vamos ser justos? Tem aquela clássica também, né? Até que porque é a mina, até que toca bem. Sem contar outras que eu já ouvi, eu já presenciei. Cara, é que eu sou extremamente educado, porque se eu soltasse o lado ogro que tem dentro de mim, acho que eu teria matado uns 3, 4 na porrada, juro. Eu já ouvi, a mina é gostosa pá, mas toca legal. O paquiderme. Não vou falar assim, pobre do elefantinho, né? O boçal. Tudo bem a menina ser bonita, não tem problema nenhum, mas você tá olhando a plástica ou você tá olhando o som que a menina produz? Aí eu convoco Milady Gabi Gonzalez. Gabi, bom, falando abertamente, você acha que ainda tem preconceito? Olha, antes da gente falar de preconceito, a gente tem que ver um pouco a história da mulher, assim, na música, e por que em termos de número, tem poucas mulheres que tocam perto dos homens, né? O que aconteceu na história da humanidade que os homens foram tocar instrumento e as mulheres não? Então, a gente tem que ir a momentos mais remotos mesmo, né? Sim. E não tem como. Outro dia mesmo eu estava pesquisando sobre os músicos da OSESP. Por que eu vou falar OSESP? Porque a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, é o suprassumo onde um músico pode chegar, onde ele ganha melhores salários, onde ele tem uma melhor reputação. E eu peguei um dado de 2012, onde havia 106 músicos homens e 56 musicistas mulheres. E o número de mulheres já estava alto. Entendeu? Isso na OSESP, né? Eu acredito que em bandas, assim, na questão popular, essa diferença se abre ainda mais. Por que sempre teve pouca mulher que toca em relação aos homens? Né? Então, aí, lógico que isso dá uma tese de mestrado, né? Porque você você vai remontar a coisas, assim, até psicológicas. Mas, por exemplo, o lance do confinamento doméstico da mulher, de ela ter o filho, ficar com o bebê no colo, enquanto que o marido vai, sei lá, vai fazer atividade fora de casa, vai trabalhar. Aquela frase inominável chamada mulher é na cozinha. Então, mas a maternidade leva a isso, gente. E a maternidade é o que faz a história, o que faz a sociedade, a humanidade crescer. Sim. Entendeu? Não tem como, mulher é mãe, entendeu? Então ela fica confinada mesmo à casa, e a música está muito relacionada ao lado social. O homem sai do trabalho, antes de ir para casa ele passa num boteco, toma uma cerveja. O que tem no boteco? Tem música, né? O homem chega em casa cheguei em casa do trabalho e tal. Chega lá, tem um violão pendurado. Opa, vou pegar esse violão, vou fazer um som. A mulher não vai fazer um som, por quê? Porque naquele momento ela ainda está preparando janta para o marido, limpando fralda dos moleque remelento dela, entendeu?
Então, assim, tem uma série de coisas mesmo, coisas históricas mesmo, de uma forma geral, que leva os homens a tocarem mais instrumentos do que as mulheres. Outra coisa também que a gente precisa prestar atenção é em relação à divisão dos instrumentos, né? É muito comum as mulheres, assim, na matrícula das escolas de música, se dirigirem aos cursos de canto e piano. Hoje em dia, lógico que hoje em dia esse quadro está se convertendo, mas quando eu comecei a dar aula, eram poucas mulheres que queriam estudar violão e guitarra. Eram muito poucas, né? Porque tem uma coisa, assim, inconsciente nossa, de que a mulher tem que ficar cantando, tocando piano, porque é um ambiente doméstico. Você não pode levar o piano para a rua. O violão você já leva para a rua. Então o violão já é um instrumento boêmio, um instrumento que vai fazer aquele ser sair da casa e ir para a rua. Entendeu? Que é contra a proposta, ao ideário a proposta da mulher, que ela tem que ficar em casa, né? Uma proposta de uma sociedade imposta, né? Sim, de uma forma geral, né? Uma sociedade como o Brasil. E uma outra coisa também que aconteceu, que a gente tem que prestar atenção nisso, é o número de instrumentos menores que começaram a surgir de um tempo para cá. Quando eu comecei a dar aula de instrumento, os violões eram aquele de Giorgio grande, tinha o Del Vecchio e o Giannini. Estudante 18. Não tinha esses instrumentos chinesinhos que, se são bons ou não, eu não vou entrar no mérito. O julgamento de qualidade... não tinha esses instrumentos menores em que uma criança, uma menina de 8 anos, por exemplo, consegue tirar um som. Hoje em dia dá. Hoje em dia uma menina de 8, 9 anos, assim, se ela quer estudar violão, com esses instrumentos menores, ela consegue tocar, ela consegue tirar som daquilo. Antigamente não dava, entendeu? E outra coisa, o violão e guitarra é um instrumento que você tem que abraçar o instrumento, você tem que pegar ele e falar, vai sair som de você, é como se fosse uma coisa só, entendeu? Então é um comportamento, parece que masculino, entre aspas, assim, essa coisa de empoderamento mesmo do instrumento. Já o piano é uma coisa mais externa, né? Não assim, que o pianista não tem que ter um domínio do instrumento, não tem que, né, para executar, ele não tenha também que fazer a sua performance, também é difícil. Mas a coisa fica mais externa. Você percebe? Assim, a mão fica do lado. Agora, guitarra, amigo, se você não pegar, não abraçar aquele negócio, não vai sair som. Entendeu? Então, assim, o fato de existirem instrumentos menores de uns 10, 15 anos para cá, isso aumentou muito o interesse das meninas em estudarem guitarra e violão. Eu vejo bastante mulher tocando contrabaixo também. Algumas amigas minhas. Batera, sim. Eu acho que o contrabaixo é mais bruto ainda do que a guitarra, né? Nem tanto. O contrabaixo é duro porque as cordas são mais pesadas, assim, mas você não vai dar um bend no baixo. Você não vai pegar e fazer um movimento de alavanca nele, entendeu? Não que seja fácil de tocar, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Nenhum instrumento é fácil. Mas é uma outra relação com o corpo do instrumento, né? Guitarra você tem que abraçar mesmo o negócio pro som sair. Acho que a grande questão, eu acho que a gente tem que ser muito honesto e muito justo, muito claro com as coisas. Não dá hoje para bancar o politicamente correto, né? Existe um preconceito forte contra as meninas tocando. Sempre existiu. Hoje é mais ainda, porque, assim, minha percepção, não estou defendendo ninguém, eu não defendo ninguém. Quem me conhece sabe que eu sempre tento ser justo e transparente com as coisas. Mas, bicho, na boa, meu, isso vale para os dois lados, tá? Tanto para homem quanto para mulher. Tem pessoas que tocam, independente do gênero, tocam de forma excelente. Vou tocar um dedo na ferida. Eu não deveria falar isso, mas eu gosto de ser muito justo, até para a gente ter um parâmetro de conversa. Manda. Tem gente, vale para os dois lados. Novamente, senhores, vale para os dois lados. Tem gente que usa outros atributos não musicais para ter uma determinada visualização. Isso que não é legal. Quer aparecer? Apareça pelo play. Outros atributos não é legal. Por exemplo, eu vou citar um caso. Eu acho que toca legal pra caramba, tem um puto estilo musical, tem uma música super legal, Ana Popovic.
Ela é sensacional tocando. Só que eu faço questão de não ouvir ela. Não é preconceito. É porque ela tem uma coisa sexista. Ah, pianista? Não, a bluseira, a guitarrista. Ah, tá. Ela tem uma coisa sexista que eu não gosto. O primeiro álbum dela, ela aparece nua com a guitarra cobrindo. E isso eu não acho legal, cara. Ela toca com uma micro saia do tamanho de um dedal, saca? Com salto daquele tamanho. Não tô dizendo que não tem que usar. Quer usar? Beleza, tá tudo certo. Mas, música em primeiro lugar. Mas eu acho que, e isso, lógico que foi um apelo comercial, teve todo um trabalho aí de mídia em cima dessa postura dela, mas indo na contramão do que você falou, isso se volta também com outra mulher, a partir do momento Exatamente. Que ela está fora do peso, a partir do momento que ela já tem um pouco mais de idade. A partir do momento que tem o cabelinho branco que não tá pintado, né? Exatamente, a partir do momento, principalmente quando ela assume os cabelos brancos. Exatamente. Entendeu? Porque acontece muito isso, vocês sabem, meninos, vocês sabem, a gente sabe. A menina tá lá, faz um som e tal, aí, puxa, todo mundo bate palma, 2 amigos, homens, provavelmente vão comentar, puxa vida, tocou bem. Pô, mas ela é feia, hein? Pô, mas ela tem um narizão esquisito, mas tocou bem. Tá. Ah, puxa vida, pô, aquela menina é legal. Pô, abre aspas, ela toca bem, tem 2 discos, mas ela tá meio tiazinha, não tá não? Agora, ninguém fala isso, por exemplo, do Jeff Beck, né? Fala, puta, Jeff Beck... quer ser novo, né, Jeff Beck... Pinta o cabelo, faz musculação. Pois é, mas ninguém fala dele. Fala, pô, Jeff Beck tá meio enrugado, não. Ninguém fala. Agora, das mulheres, gente, é inevitável que fale. Então, isso vai um pouco na contramão do que você disse. De certa forma, se uma menina bonita, gostosa, ela pode ajudar isso, né, pra se promover, o outro lado também atrapalha e muito. Sim, porque, vamos falar sério, a Lannister, cara, Lannister é super branquinha, né? Super branquinha. Ela tá com... Ela deve ter o quê? Uns 60? Quase 60. Quase 60, né? Ela tem um pouquinho menos que o Mike, né? Ela tá toda enrugada, mas a mulher toca um absurdo, cara. O que a mulher toca um absurdo, demais, bicho. Os 2 tocando juntos, né? Sim. O casal é sensacional. A Jennifer Batten, cara. A Jennifer Batten, na época do Michael, né? A mulher tem quase 2 metros de altura, bicho. Showwoman. Né? Showwoman. É 2 metros de altura mais 10 de cabelo. Né? Bicha, ela... Aquela mulher, eu tenho pesadelo. Não, a Jennifer Batten é impressionante, assim, o domínio que ela tem de instrumento, o conhecimento dela e o discurso dela. Você pega um solo dela, assim, em masterclass, assim, pode ser 10 minutos de solo, ela tem assunto para falar de uma forma que te envolve. Sabe quando a pessoa consegue unir as ideias? Quando Sim. tem uma fluidez de discurso? E fora isso, além de tocar muito bem, ela tem uma personalidade mesmo dela, que é essa coisa de ligar aqueles pedais reversa, aqueles barulhinhos. Barulhinhos é ótimo, né? Isso numa época que pouca gente fazia. Então eu acho que é uma artista fantástica, porque além do domínio do instrumento, tem personalidade. Isso é muito importante. E sábado, né? à noite, ela tava junto, sabe com quem? Num programa, assim, e foi ao vivo. Nile Rodgers, cara. Nile Rodgers. Enfim, o lance é o seguinte, bicho. Vamos parar de ser tosco. E vamos entender que a mulherada toca em níveis muito melhores que muito cara que tá falando que toca por aí. Vamos falar sério. E outra coisa, né? Quem toca mesmo, de verdade, não fica falando, né? Pois é, e eu acho até uma coisa curiosa, né? Por exemplo, quando a gente vê alguns vídeos do YouTube que são muito interessantes, mas eu vou dar o exemplo da Tina e da Yo-Yo. A Tina, aquela menina com 15 anos tocando Malmsteen com uma perfeição absurda, fantástico. E a Yo-Yo, com 10 anos também, assim, uma chinesinha, ela deve ser, né? Sim, as duas são chinesas. Não, a Tina é francesa. A Tina é francesa. Então, e é engraçado que eles põem no vídeo, né, uma versus a outra. Eu acho muito interessante esse tipo de comparação, como se música fosse competição. Mas, ao mesmo tempo, o fato de serem jovens e serem mulheres, isso atrai ainda mais, instiga ainda mais as pessoas a compararem como se fossem objetos de estudo da antropologia.
Né? Como se fossem seres de outro planeta, né? É esdrúxulo. É muito. esdrúxulo. Bom, muito interessante. Gabi, isso. infelizmente o programa está encerrando. A gente queria ter. Vai ter que fazer. Marcão, Mas já? nós vamos ter que fazer trocentos mil volumes 2, cara. Mas tá muito rápido. Ou então a gente aprontar aquele mega evento. Já pensou botar todo mundo pra conversar, bicho? Acho que vai ser uns 4 dias de conversa. Sem parar. Nós vamos bater o recorde. E agora já passou da meia-noite? Já passou da meia-noite, é sério? Então eu vou dar os parabéns pra Nina Pará e Tati Pará, aniversário. Isso aí. Aniversário dessas duas feras. Gente, Gabi, mais uma vez, muito obrigado. A gente fica muito honrado. Nossa, eu que agradeço demais. Refletir sobre todas essas coisas é muito importante. Procure a Gabi nas redes sociais dela, Facebook, Instagram. Ela tá com 2 discos que são sensacionais. Ainda ela tem um jeito super especial de dar aula. Tem o Ladies Night Blues, né? Blue Bands. Ou tá desativado? Não, gente, eu toco, faço qualquer negócio dentro do possível. Eu toco no Lady Blues Band. Sexta-feira agora eu vou fazer um cover da Amy Winehouse também com a cantora Grazi Midori. E uma gig só de mulher lá na Confraria das Ideias, na Vila Madalena. E assim, o que aparecer e eu tiver competência pra fazer, eu faço. E de extrato, viu, Marcelo? Pois é, eu tô com um extrato. Tá 2-0 pra mim. Com Hot Rail na ponta também. Tchau, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Tá 1-1. Tchau, tchau, tchau.